Ok, então vamos retomar o que nós vimos anteriormente. Lembrando que eu fiz essa ilustração do copo e de vez em quando eu vou voltar a ela. Vou falar, lembra do copo? Né? Lembra que você é um recipiente, que você foi feito para conter Deus. E esse conter Deus é salvação, gente. O verdadeiro sentido da salvação é Jesus vir morar dentro de você e passar a ser vida em você. E isso vale para todas as pessoas. Deixa eu fazer um parênteses importante aqui. Às vezes nós pensamos assim, as pessoas que têm problemas na homossexualidade, ou droga, ou pedofilia, é uma coisa muito mais grave, muito pior do que qualquer outra coisa. É porque nós estamos olhando sintomas. Mas se você olhar para a causa do problema, você vai falar assim, não, essa pessoa tem o mesmo problema que eu tive, que eu tinha. Porque eu também nasci espiritualmente morto. Eu também nasci sem a vida de Deus em mim. Eu também nasci procurando vida do lado de fora, onde só existe morte. E Jesus me alcançou. Jesus bateu a porta, eu abri a porta. Ele entrou e veio ser vida em mim. Isso gerou em mim um processo de crescimento, de amadurecimento. Então, se isso aconteceu comigo, é isso que tem que acontecer com essa pessoa que luta com homossexualidade, com pornografia, com pedofilia, com adultério, seja lá qual for o problema da pessoa. Com gula, com amor ao dinheiro, não importa qual seja o problema. Isso é muito legal, porque isso coloca todo mundo no mesmo nível. Não deixa a gente se sentir pior, melhor do que as outras pessoas, né? Outra coisa importante de nós reforçarmos é que, ao trabalharmos o verdadeiro problema, nós não vamos cair em nenhum dos extremos. Porque os dois extremos que eu falei, o legalismo, o que é legalismo? Deixa eu definir legalismo um pouquinho para você. Legalismo é acreditar assim, que Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo, e tem uma escadinha de boas obras, de comportamentos que eu tenho que adotar ou abandonar para chegar até Deus. Então, a ideia básica do legalismo é mais ou menos a seguinte, é o que eu faço, é o que eu deixo de fazer, que me conecta com Deus, que me mantém conectado com Deus. Mas isso é um problema sério, porque o que me conecta com Deus, o que me mantém conectado com Deus, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, é o que Jesus fez. É o trabalho completo de Jesus que me conecta com Deus, que permite que Deus venha morar dentro de mim. É claro que o meu comportamento depois vai ter relevância, vamos falar sobre isso mais tarde. Mas primeiro vem a solução do problema, como nós já acabamos de ver. Então agora, vamos a uma nova pergunta. Se o verdadeiro problema do meu filho, então, da minha filha, da homoafetividade da minha sobrinha, do meu neto, etc. e tal, isso não é o verdadeiro problema, o problema é a morte espiritual, então, como é que eu faço então? As pessoas às vezes ficam um pouco perdidas, elas ficam assim pensando, eu vou aceitar o comportamento, eu não falo nada a respeito, né? Então agora nós temos uma opção, tá? A opção que nós temos aqui é pegar essa pessoa, se ela está disposta a conversar conosco, se ela está aberta para ter diálogo, se ela está aberta a conversar sobre essa situação, nós vamos falar com ela assim, olha, o seu comportamento é contrário às palavras, mas esse não é o problema, esse é sintoma do problema. Você vai falar com ela o que eu acabei de falar para você. Olha, isso aí é sintoma de um problema mais grave. O problema mais grave é você estar acreditando que você é o que você sente. Tá? Nós vamos, numa das aulas, falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria só dizer o seguinte, a pessoa sente atração homossexual. O que é atração homossexual? É um rapaz sentir atração por outro rapaz, certo? Aí ele fala assim, é isso que eu sou. Qual seria a premissa disso? A premissa disso é a seguinte, eu sou o que eu sinto. E o mundo hoje ensina isso, você é o que você sente que você é. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia fala que os nossos sentimentos, as nossas emoções, têm competência para determinar o que nós somos? Não, a Bíblia diz que nós somos o que Deus diz que nós somos. Né? Em Efésios 2, Paulo deixa claro que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então ali fala claramente dos mortos espirituais, sem a vida de Deus, e dos vivos espirituais, que são aqueles que aceitaram, entenderam e abraçaram a sua união com Cristo, que é um dos temas que nós vamos aprofundar mais lá para frente. Então, qual é o objetivo nessa hora? É que esse jovem, essa pessoa que você vai se propor a ajudar, entenda qual é o verdadeiro problema e permita o quê? Que Deus resolva o verdadeiro problema, porque ela não tem condições de resolver.
Desde quando um morto pode gerar vida? Mortos não geram vida. Para gerar vida tem que estar vivo. E o único ser vivo que nasceu na terra depois de Adão e Eva foi Jesus. E aí é o segredo. O segredo é Jesus se une a nós para dar para nós a vida que só Ele tinha. Então, quando Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, e Ele fala, tome e come este meu corpo, tome e bebe este meu sangue, se vocês não comerem minha carne, não beberem meu sangue, vocês não podem ser um comigo. Isso assustou pra caramba aquele pessoal. Ele tinha 300 discípulos e eles deitaram o pelo porque eles pensaram que Jesus estava falando literalmente. Nossa, nós vamos ter que comer o corpo de Jesus? Que coisa horrível, isso é canibalismo. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de união de espírito. Nós recebermos o espírito dele dentro do nosso espírito, se tornando um só num casamento espiritual. Quando as pessoas que estão presas em comportamentos negativos, não importa quais sejam, entendem que a verdadeira vida está aqui, elas experimentam o que nós chamamos de arrependimento. O que é arrependimento? Metanoia. A palavra metanoia significa mudar crença, mudar de ideia. Então, vamos supor, eu estou aqui procurando vida do lado de fora, no dinheiro, na sexualidade, na comida, na bebida. Aí eu descubro que vida é Cristo dentro de mim. Mas a minha alma está voltada para cá, buscando vida, buscando prazer, buscando coisas do lado de fora. Presta atenção numa coisa também. Essas coisas que Deus colocou ao nosso redor, muitas delas são muito boas. Por exemplo, ter família, ter uma comida gostosa, cuidar do seu corpo, ter uma casa confortável, um carro legal, viajar. Tudo isso é bom, não me leve a mal. Eu não estou querendo dizer que você não pode ter essas coisas. O problema é quando você acredita que você tem que arrastar essas coisas para dentro do teu espírito e dizer mais ou menos o seguinte: sem isso eu não consigo viver. Na verdade, eu não consigo viver sem Deus dentro de mim. Essas coisas aqui fora não foram feitas para encher aqui dentro. Então, isso vale também para a pessoa que tem luta na sexualidade. Isso vale para quem tem luta em qualquer outra área. A hora que a pessoa fala assim, não, peraí, então se Jesus é a minha vida, a minha alma agora tem que se voltar para cá e começar a aprender dele. Vocês lembram da história de Marta e Maria? Jesus chega na casa das duas, não é? E devia ter uma salinha lá, sei lá como é que era. E Marta sai correndo para a cozinha para preparar comida. Claro, ela é uma boa dona de casa, uma boa anfitriã. Ela quer dar a melhor recepção para Jesus, né? Que não chegava sozinho, ele chegava com pelo menos 12 homens famintos, né? Imagina o trabalhão que era. E Maria, irmã dela, ao invés de correr para ajudar, ela se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir Jesus, porque Jesus começa a ensinar, ele começa a falar. E Marta, é claro, chega lá e vai dar bronca em Jesus, né? Jesus, a minha irmã é uma preguiçosa, manda ela me ajudar. O que Jesus fala para Marta? Marta, Marta, muitas coisas são importantes. Ou seja, Jesus não minimiza o que Marta está fazendo, mas ele fala assim, a tua irmã escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte? A melhor parte é a nossa alma. Parar com a agitação de fazer e se voltar para Jesus e falar, Jesus, eu tenho esse problema na minha sexualidade, eu tenho esse vício sexual, eu sofri esse abuso sexual. O Senhor pode curar essa ferida, o Senhor pode curar esse trauma, o Senhor pode me libertar dessa mentira. E aí, à medida em que a minha alma vai interagindo com o Espírito de Cristo que está em mim, ele vai curando as feridas, ele vai identificando as mentiras, eu vou renunciando os pactos que eu fiz com o inimigo, as feridas vão sendo lavadas, curadas, fechadas. E aí, à medida em que ele vai trabalhando as feridas da alma, a presença dele vai me enchendo cada vez mais e eu experimento aquela vida abundante que ele prometeu em João 10. Eu experimento um transbordar. E aí aquele vício sexual que me aprisionava, já não me aprisiona mais. Aquela compulsão sexual que eu tinha, eu já não tenho mais. E eu posso dizer para vocês, eu não falei isso no começo, mas eu posso dizer agora. Eu digo tudo isso porque eu tive luta nessa área. Eu pratiquei, eu fiquei envolvido na prática da homossexualidade quase 18, 19 anos da minha vida. Por quê? Porque eu sofri abuso, eu tive dificuldades, eu senti... Não é que meus pais queriam uma filha quando eu nasci, eu sou o menino da história, né? Mas quando eu recebi vida em mim,
O que aconteceu? Eu aprendi a olhar, a buscar a vida daqui para cá, de dentro para fora. Ou seja, o Jesus em mim é a minha identidade, é a minha vida. E não mais o que eu sinto, não mais o que o mundo diz ao meu redor, não mais as coisas externas me dizendo qual é a minha identidade, mas sim Cristo em mim dizendo qual é a minha identidade. E eu vou entregar o ouro para vocês agora. Qual é a nossa verdadeira identidade? Filho amado de Deus, filha amada de Deus. É isso que a pessoa que você ama, o teu sobrinho, teu filho, teu neto, teu cônjuge, é isso que essa pessoa precisa ouvir do próprio Deus. O próprio Deus dizendo, sussurrando no seu ouvido, no ouvido dessa pessoa, você é meu filho amado e eu tenho muita alegria em você. Essas são as palavras que libertam, essas são as palavras que dão verdadeira identidade, essas são palavras que geram crescimento, maturidade. Por quê? Porque vivo cresce, morto não, o vivo cresce. E quando o vivo cresce, o que acontece? Ele se torna do lado de fora aquilo que ele já é do lado de dentro. Então, essa é a nossa conclusão. Nós vamos andar nesse caminho, entendendo já o verdadeiro problema, entendendo como Deus vai trabalhando isso tudo em nós. É um processo, como eu disse, não é do dia para a noite, mas o primeiro passo é esse, entender que vida é a solução do problema que era a morte. E uma vez vivos, crescemos. Uma vez que crescemos, amadurecemos. E à medida que nós amadurecemos, nós abandonamos comportamentos destrutivos, comportamentos pecaminosos, inclusive comportamentos sexuais inadequados. Então, que essa aula tenha sido bênção para você. Você tem aí mais algumas tarefas para fazer, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.